Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um fechamento de mercado aqui no canal da TradeStars. Já se considere se inscrever, deixa seu like, ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo e sempre se manter atualizado das informações de mercado, que é muito importante. Bom, essa semana tivemos aí grandes movimentações, fortes emoções no mercado, né? Hoje, dia 12/9, fechamento de mercado agora, acabou de fechar o mercado americano à vista às 17 horas, e a gente já começa a ter ali alguma visão do que a gente pode ter aí para a próxima semana. Semana que também a gente aguarda ali a decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos, será dia 17 agora, semana que vem, na próxima quarta-feira. E temos alguns eventos aí que ocorreu nessa semana, que trouxeram movimentações e que podem servir de alerta aí para a próxima semana a gente conseguir aproveitar boas movimentações. Então essa semana a gente teve ali alguns dados econômicos bem relevantes, se a gente olhar ali no calendário econômico, quinta-feira, 11 de setembro, ontem, né? Então, ontem foi divulgada ali a decisão de taxa de juros lá na zona do euro. Inclusive, a gente consegue ver ali, ó, a decisão de taxa de juros da zona do euro manteve, né? Eles mantiveram ali em 2,15%, né? Dentro das expectativas. E também foi divulgado dados de inflação. Então, essa semana a gente teve ali a inflação da Alemanha, nessa madrugada de sexta-feira. A gente teve também inflação no Brasil, foi divulgada ali a inflação aqui para a nossa economia. Foi divulgada também a inflação lá nos Estados Unidos, né? Então, ontem a gente teve ali o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor. Então, a gente teve ali tanto o IPC mensal quanto o anual saindo dentro das projeções, inclusive o IPC mensal acabou saindo um pouquinho acima daquilo que o mercado esperava, e tivemos também o IPC núcleo, né, que saiu dentro da expectativa ali, tá? Então os dados que saíram indicando uma inflação aumentando, né, teoricamente saíram ali para um dólar mais forte, mas não foi bem isso que aconteceu. Então quem acompanhou o mercado nesses últimos 2 dias, vocês perceberam que o dólar ele veio se enfraquecendo ainda mais. Se a gente olhar o gráfico do índice dólar, a gente consegue ter um panorama geral disso, né? Então o SDX nesses últimos 2 dias de mercado, a gente teve ali ele performou uma queda muito grande, né? Então a gente teve ali ontem o índice dólar praticamente performando o dia inteiro em queda. No momento que saiu o dado econômico, a gente até teve uma reação de alta no dólar, mas depois o mercado virou e devolveu tudo. E na sexta-feira a gente teve ali um mercado que abriu com uma breve correção da queda do dólar de quinta, porém lateralizou, né? E o que nos aguarda aí para as próximas semanas? Então, é tão aguardado ali que o Fed ele corte juros agora no dia 17, que é a próxima decisão de taxa de juros. Isso vem sendo muito esperado ali pelo mercado. E o mercado estava aguardando os dados de inflação, né, para poder ter uma confirmação, né? E com os dados, mesmo com os dados de inflação mostrando uma alta, saindo dentro da expectativa, era aquilo que o mercado já esperava. E se vocês perceberem, o dólar ele caiu, mesmo com os dados de inflação sendo positivo. E uma coisa que é importante pontuar, o porquê do dólar provavelmente ter caído nesses últimos dias, é que junto aos dados de inflação, foi divulgado também, né, o dado de seguro-desemprego. Então a gente teve ali pedidos iniciais por seguro-desemprego aumentando e ele teve um aumento substancial. E esse é um ponto interessante também, tá? O pedidos iniciais por seguro-desemprego ele acabou saindo muito acima das expectativas. A gente sabe que quanto maior o número de pessoas dando entrada no seguro-desemprego, pior, são menos pessoas trabalhando. E isso acaba pressionando ali pela parte do Fed, uma possibilidade de corte de juros. Então, por mais que a inflação ela saiu dentro das expectativas, né, de forma modesta, como o mercado aguardava, a gente teve pedidos iniciais por seguro-desemprego saindo muito acima, né? E isso é algo que aumenta ali para os internautas de mercado, para os investidores, né? Cria-se uma expectativa maior de corte de juros, porque a gente sabe que quanto menos pessoas trabalhando, né, menos pessoas recebendo e, consequentemente, menos pessoas consumindo. E isso, na proporção que saiu, né, inclusive esse dado de pedidos iniciais por seguro-desemprego, né, ele saiu muito acima, né, nos últimos 4 anos, próximo ali a 4 anos que a gente não via ele trabalhando nos patamares que está trabalhando, que saiu nessa semana. Então teve um aumento realmente significativo, né? E provavelmente isso acabou compensando ali os dados de inflação que saíram positivo e o dólar acabou se enfraquecendo. Em frente ao quê? Uma expectativa do mercado, que é o quê? Que tem o corte de juros pelo Fed ali no dia 17. Então, para essa semana, a gente teve ali um mercado com boas flutuações, boas movimentações, né?
Ele foi direcionar mais mesmo na parte após, né, os dados econômicos que saíram ontem, na quinta-feira. Índice dólar, se a gente olha, ele se mantém em tendência de baixa, né? Então o mercado ele vem precificando dias de queda, né? Quando a gente olha para gráfico diário, o índice dólar, inclusive, ele vem dando vazão ainda para continuar a tendência de baixa do longo prazo, tendo em vista aí que o mercado realmente está esperando esse corte de juros, tá? Outras informações relevantes também, né? A gente teve ali outros dados de inflação sendo divulgados, né? A gente teve também na madrugada de hoje, né, o IPC da Alemanha, que saiu ali, teve ali uma queda, né? O IPC da Alemanha que saiu um pouquinho abaixo, e tanto o mensal, né, e o anual, se vocês derem uma olhadinha lá, acabou saindo acima do esperado. Então a gente teve inflação mensal tendo uma retração, uma diminuição, saindo dentro do esperado, e o anual saindo acima. Então a gente teve outros dados de inflação também sendo divulgados. Então semana passada foi semana de emprego, né? Essa semana foi semana de inflação, semana que vem a gente tem as decisões de taxa de juros, inclusive a decisão de taxa de juros do Brasil na quarta-feira, junto com a decisão de taxa de juros ali nos Estados Unidos. Principais fontes de notícias ali, né? Dentro do Money Now News vocês conseguem ficar por dentro de todas as notícias de mercado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais ali do impacto, né, dos pedidos iniciais por seguro-desemprego e também dos dados que saíram ali, tanto a taxa de juros da zona do euro quanto a inflação dos Estados Unidos, a gente tem uma matéria completa para vocês poderem acompanhar. Foi divulgado ontem, inclusive, no momento ali que saiu os dados. Vocês conseguem acompanhar de primeira mão, moneynow.news.com.br e ficar por dentro de tudo, tá? Os índices, se a gente pegar aqui, ó, o S&P 500 ou o próprio S100, né? O S100 ali, o Nasdaq, acabou fechando em máxima. Tá? O S100 que no fechamento do mercado hoje, ele acabou renovando a máxima histórica, trabalhando em patamares altíssimos de preço, né? O Nasdaq que no começo da semana para cá veio performando dias de alta, né? A gente teve, claro, momentos de correção, porém fechando a semana trabalhando em regiões de máximas. Euro-dólar, a gente teve ali uma impulsão de alta com o dólar se enfraquecendo nesse fechamento de mercado, porém nesse fechamento de semana, né, de ontem para hoje. Porém, na sexta-feira, o mercado, as moedas acabaram lateralizando frente à lateralização do dólar também. Mas grandes possibilidades aí da gente ter um direcionamento na próxima semana com essa decisão de taxa de juros. O ouro também se manteve um pouco neutro nesse fechamento de mercado, né? O ouro que nessa semana ele veio trabalhando um range um pouco mais lateral. Para quem não sabe, o ouro ele vinha numa tendência de alta muito forte das últimas semanas, né? E essa semana foi uma semana onde o ouro ele ficou um pouco mais lateral. Provavelmente o mercado vai aguardar ali a decisão de taxa de juros pelo Fed na quarta-feira, dia 17 ali, para poder pegar um direcionamento, e aí a gente, claro, vai aproveitar essas movimentações, tá bom? Então essa semana foi uma semana ok, o mercado direcionou bem, os dados saíram dentro do esperado. Pedidos iniciais por seguro-desemprego acabou surpreendendo um pouco o mercado, a mais, que pode sim, né, trazer aí uma expectativa ainda maior de corte de juros, tanto é que o dólar ele veio caindo desde os dados que saíram, né? Então essa foi a introdução da semana, uma semana muito boa de operação, e semana que vem provavelmente a gente vai ter grandes direcionamentos no mercado.